Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz do TJDFT, sou professor de Direito Processual Civil. Estou aqui hoje com uma imensa alegria, aqui no curso LaFaus, a convite da minha querida amiga, professora Rosângela, para falar com vocês um pouquinho sobre as defesas do executado. Um tema muito importante, eu fiquei muito honrado, sobretudo, ao saber que é um projeto que é voltado especialmente para o jovem advogado e para a advocacia de uma forma geral. Então, nós selecionamos esse tema, as defesas do executado, para trazer, além, claro, da parte teórica, a parte prática também. É preciso, o advogado do século XXI, é preciso que esse advogado seja extremamente técnico e, ao mesmo tempo, saiba utilizar essa técnica processual, a técnica jurídica, na prática. Então, meu desafio hoje é trabalhar com as defesas do executado, pensando na teoria, mas especialmente também na prática. E começando a falar sobre as defesas do executado, primeiro ponto aqui que você vai ver na sua tela agora, diz respeito a essa estrutura das defesas do executado. Como é que isso ocorre? Nós temos, dentro do que nós chamamos de defesas do executado, nós temos as defesas dentro da execução de título executivo extrajudicial e também dentro do cumprimento de sentença. Vocês estão vendo na tela que, em relação à execução de título executivo extrajudicial, o executado ele vai se defender basicamente por meio dos embargos à execução e também por meio de petições incidentes. E dentro dessas petições incidentes, ou seja, petições no curso da execução, no bojo da execução, que vão trazer temas de defesa do executado, vocês percebem aí na tela que nós temos a exceção de pré-executividade, nós temos também a alegação de nulidade de execução, temos também a alegação de incorreção da penhora ou da avaliação e temos ainda a alegação de invalidade ou ineficácia da arrematação. Então, comigo aqui na tela, olha só, o que nós temos dentro da execução de título executivo extrajudicial? Não apenas os embargos à execução, como também petições incidentes que vão trabalhar com matérias defensivas. E nós vamos trabalhar daqui a pouco com essa distinção que ela é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que para os embargos à execução, o devedor tem um prazo para opor os embargos à execução. E pode ser que você, advogado, tenha sido contratado em momento posterior ao transcurso desse prazo. O que fazer? Então aqui vem as técnicas importantes, técnicas de processo, para você poder ainda assim apresentar uma defesa para o seu cliente e conseguir eventualmente modificar o próprio curso da execução. Na tela novamente o fluxograma, vocês estão vendo aí cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença nós não temos embargos à execução, nós temos a impugnação ao cumprimento de sentença. E além da impugnação ao cumprimento de sentença como meio de apresentar defesas para este executado, nós também temos as petições incidentes, que são as mesmas que eu acabei de falar lá em cima, quando nós trabalhamos com a execução de título executivo extrajudicial. Muito bem, então comigo, olha só, temos esse cenário, essa estrutura. Vamos começar a trabalhar com os embargos à execução? Olha só, embargos à execução, qual a natureza jurídica, como identificar, como falar e como trabalhar com embargos à execução? Embargos à execução, meus queridos amigos, são a ação ajuizada pelo devedor, pelo executado, objetivando fulminar o processo executivo ou mesmo transformar, modificar esse processo executivo de alguma forma. Quando nós falamos em embargos à execução, eu trago na tela o seguinte. Primeiro eu faço uma pergunta. É uma defesa em sentido estrito? Resposta, não necessariamente. Embargos à execução não tem natureza de contestação. Não é uma resposta do réu como nós compreendemos lá com a contestação e com a reconvenção. Os embargos à execução são ação, tem natureza jurídica de ação. É a ação proposta pelo executado contra o exequente, objetivando fulminar a execução ou mesmo alegar alguma outra questão de mérito que vai influenciar no processo executivo. Então já começa com essa primeira compreensão. E se tem natureza de ação, você não vai apresentar embargos de execução no processo executivo. Você não vai fazer isso, você vai ajuizar uma ação de embargos de execução justamente requerendo a sua distribuição por dependência ao processo executivo para que a sua ação seja julgada. E você vai ter que apresentar e demonstrar e cumprir, claro, todos os requisitos da petição inicial. Falaremos sobre isso logo mais.
E já que nós falamos que embargos de execução têm natureza de ação, eu pergunto, que ação é essa? Qual a natureza dessa ação? É uma ação meramente declaratória, uma ação condenatória ou uma ação constitutiva? E eu digo a você, os embargos de execução eles podem ter essas três naturezas. Então vamos imaginar, natureza declaratória, toda ação tem. Os embargos de execução terão essa natureza declaratória, porque o seu objetivo é declarar, por exemplo, que o juiz reconheça algum vício do processo executivo ou, por exemplo, reconheça um excesso de execução. Naturalmente já tem uma carga declaratória. Pode ser constitutiva? Via de regra, os embargos de execução têm essa natureza, uma natureza constitutiva negativa. Por quê? Porque por meio dos embargos de execução você vai ter por finalidade o quê? Desconstituir o próprio processo executivo, fazendo com que ele se encerre, com que ele seja extinto, ou mesmo com que se reconheça um excesso na própria execução. Agora eu pergunto, os embargos de execução poderiam eles ter uma natureza condenatória?